No vídeo de hoje, nós iremos trabalhar agora com um sensor digital. Sensor digital também é conhecido como entrada digital. O cenário que nós iremos utilizar é o faixa de pedestre. Bom, na configuração desse cenário, podemos ver aqui do lado direito que nós temos uma entrada, que é o interruptor, e algumas saídas. Então, vamos ver o que corresponde a cada uma dessas saídas. Então, o verde é o farol verde, amarelo, farol amarelo, vermelho, farol vermelho. Parar é o farol de pedestre, que fica no vermelho, e andar é o farol de pedestres, que fica verde. Bom, vamos ver então o que é o interruptor. O interruptor é um botãozinho aqui, ó, no farol de pedestres. Então, ó, se a gente apertar aqui, ó, nesse botãozinho, o interruptor é acionado. Bom, então agora que a gente já entendeu os componentes que nós temos para trabalhar nesse cenário, vamos fazer uma programação. Vamos começar com uma programação bem simples. Então, toda vez que nós apertarmos o botão de pedestre, o interruptor, nós iremos fazer com que o farol de carros mude para vermelho. Só que ele vai demorar 3 segundos para ele mudar para vermelho. Porque caso esteja passando algum carro, nós não queremos que cometa nenhum acidente. Então, o farol vai demorar 3 segundos para começar a atuar após o botão ser apertado. Deu para entender um pouquinho? Bom, vamos então fazer isso na prática. Sempre começa com o bloco iniciar, então pega o bloco aqui, arrasta para a área de trabalho e configura como iniciar. Pronto, já começamos nosso fluxograma. A próxima etapa é fazer a verificação se o interruptor está apertado ou não. Para fazer essa verificação, nós devemos pegar o bloco de decisão, esse balãozinho aqui, ó, em cima do T. Então, se a gente quiser, a gente pega esse bloco de decisão. Então, pega ele aqui e vamos colocar embaixo do iniciar. E aí ele vai falar assim pra gente se e vai mostrar todas as entradas. Como nesse cenário só tem apenas uma entrada, né, que é o interruptor, ele só aparece o interruptor. Caso o cenário tenha mais entradas, vão aparecer todas listadas aí pra gente, tá bom? Bom, então vamos pegar aqui, seleciona o interruptor e ele vai falar se o interruptor estiver ligado ou desligado. Aqui nesse caso, tanto faz, porque a gente vai definir a ação depois. Então, se ele estiver ligado, nós vamos fazer com que o semáforo vá para vermelho. E se ele estiver desligado, ele vai fazer outra ação. Bom, então tanto faz se a gente for colocar ligado ou desligado, tá bom? Vamos colocar aqui, selecionar ligado. Então, se o interruptor estiver ligado, e aí eu dou um OK. Se o interruptor estiver ligado, o que você quer que faça? Bom, se eu apertar o botão, o que eu quero que aconteça? Bom, como a gente falou no começo, vai demorar 3 segundos e aí o farol vai ficar vermelho. Bom, então vamos fazer isso. Vamos dar 3 segundos e depois ligar o farol vermelho. Vamos pegar então o bloco aguardar e colocar embaixo aqui do bloco de decisão. O bloco de decisão, ele, mesmo que ele fique com o bloco seguinte, fique com a bordinha amarela, ele não irá fazer a ligação entre um bloco e outro automática. Por quê? Na decisão nós temos duas opções, verdadeiro e falso, sim e não. Como ele não sabe qual das opções a gente quer ligar, ele não faz essa ligação, tá bom? Então depois, no final, nós devemos fazer essa ligação manualmente. Bom, então vou só colocar o bloco aqui e vou escolher 3 segundos. Ó, viu que ele não fez a ligação entre o bloquinho de decisão e o bloco aguardar? Exatamente por ele não saber se a gente quer a opção sim ou a opção não. Bom, então se o interruptor estiver ligado, aguarda 3 segundos e aí liga o farol vermelho. Então, vou pegar o bloco que corresponde ao farol vermelho ligando. É o bloco saída, clica nele, arrasta para embaixo do aguardar 3 segundos e vamos escolher a opção vermelho, ligar. E aí eu vou dar um OK. Bom, então ele vai ficar ligado durante quanto tempo? Bom, ele vai ficar ligado durante 5 segundos. Então, vou pegar novamente o aguardar. Então, vou pegar aqui outro aguardar e vou colocar aqui 5 segundos. Então,
e depois que ele ficar esses 5 segundos ligado, ele irá desligar. Então vamos aqui só desligar o nosso farol vermelho. Então seleciono desligar e dá um OK. Nesse caso, como a gente está colocando uma condição aqui, que é do interruptor ser apertado ou não, estiver ligado ou não, nós não precisamos colocar um tempo para esse farol vermelho ficar desligado, porque ele vai voltar aqui para essa pergunta, tá bom? Então a gente não precisa colocar o bloco aguardar quando a gente usa uma condição, quando a gente usa um bloco de decisão. Aqui a gente só está utilizando esse bloco aguardar porque todos os semáforos ele tem um tempo antes de fazer a ação, para evitar qualquer acidente de carro, tá bom? Bom, nosso fluxograma está quase pronto, é só a gente fazer as ligações agora. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar a flechinha preta, a linha. Então seleciona aqui a flechinha preta, a linha, e vamos começar a fazer essas ligações. Bom, vamos primeiramente clicar no bloco de decisão. Vamos selecionar aqui, ó, o bloco de decisão. Quando a gente clica, ele vai dar duas opções, sim e não. Então, por isso que a gente não consegue fazer a ligação automática entre um bloco de decisão e o bloco seguinte, porque tem essas duas opções, sim e não. Como ele não sabe qual a gente quer, ele não faz automaticamente. Então, eu vou selecionar o sim primeiro e vou mandar aqui para o aguardar 3 segundos. Pronto, ó. Se essa condição for verdadeira, vai fazer essa rotina aqui embaixo. Então, vai fazer a rotina aguardar 3 segundos, mandar vermelho ligar, aguardar 5 segundos, mandar vermelho desligar. E a condição não? E caso essa condição não seja aceita? Eu não quero que ele faça nada, porque ele não está com mais nada ligado, então eu não quero que ele faça nada. Então ele só vai sair dessa condição se for sim. Se for não, vamos clicar aqui novamente no bloco de decisão, ó, o não já está selecionado, e vamos clicar novamente no bloco de decisão. Então vai voltar para ele mesmo, ou seja, significa que só vai sair dessa condição se ela for verdadeira, tá? E para finalizar, o último bloquinho lá, mandar o vermelho desligar, que está em aberto, vamos voltar para a pergunta também, para ele ficar repetindo esse ciclo infinitamente. Então, mandar vermelho desligar, seleciona o bloquinho que está em aberto e volta para o bloco de decisão, volta para a pergunta também. Então agora o nosso fluxograma está pronto e o que ele vai fazer? Ele vai verificar se o botão está apertado ou não. Mas antes eu vou ensinar a usar aqui, ó, esse T de texto. Tá vendo que o nosso bloco de decisão ele está cortando a pergunta? Está cortando o que a gente quer saber? Então, vamos clicar, selecionar o T aqui e vamos complementar esse bloco de decisão. Então, vou escrever aqui, ó, se interruptor ligado. Então, esse comentário aqui é referente ao bloco de decisão. Então, ó, se a gente colocar o mouse sobre o bloco de decisão, ele vai falar, ó, se interruptor ligado. Então, eu só escrevi um comentário para facilitar a nossa visualização. Agora é só a gente dar o play e testar. Então vamos aqui, ó, dar o play aqui embaixo. Como o interruptor está desligado, não está fazendo nenhuma ação. É aquilo que eu falei para vocês. Ele só vai sair dessa condição se for verdadeira. Vamos apertar o interruptor aqui, ó, do cenário. Quando a gente aperta, ligou o farol vermelho, depois de 5 segundos, desligou. Então, vamos apertar de novo, ele demora 3 segundos para ligar, liga, fica 5 segundos ligado e desliga. Então, ele só vai fazer alguma alteração nesse fluxograma quando a condição é aceita, a condição for verdadeira. Deixa eu dar um stop aqui. Bom, então o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. É assim que se trabalha com uma entrada digital. Digital porque ela só tem duas opções, ligado e desligado. Então, um sensor digital
ou uma entrada digital, que é a mesma coisa, funciona dessa forma. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Até mais!